Olá, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, e você, como vai? Tudo bem também, Silvio. Bom, Silvio, acho que o destaque de hoje é a expectativa para o 7 de setembro, né? Você sabe que agora há pouco saiu uma notícia entre quem acompanha bastidores ali de Brasília, de que Bolsonaro teria confirmado discursos em Brasília pela manhã e no Rio de Janeiro durante a tarde, né? Ontem eu conversava já com o Fernando Horta sobre esses atos que acontecerão e ele chamava atenção para, se Brasília funcionar, se Brasília der certo para o bolsonarismo, Rio de Janeiro vai ser o palco da apoteose, então, de Jair Bolsonaro. Eu queria saber quais as suas expectativas em relação a esse 7 de setembro. Thalita, se você me permitisse, eu acho que a gente começa a análise da pesquisa. Pode entender mais o que pode acontecer Claro, no 7 de setembro, né? Pode ser? claro, fica à vontade, vamos lá. É o seguinte, olha, de fato, os números 44 e 31, né, mostram uma estabilidade, Sim. porque a margem de erro da pesquisa está dentro, né? Então, aparentemente, nós podemos dizer que os dois candidatos mantiveram as suas posições em relação à última pesquisa, que foi 29 de agosto, né? Mas há dados internos que são muito interessantes nessa pesquisa, né? A primeira coisa é que o colégio eleitoral que nós estamos falando, os eleitores, somam 156 milhões de pessoas, né? E quando a gente fala que tem não sabe, não respondeu 5%, branco e nulo 6%, nós estamos falando de 17 milhões de pessoas. Quando nós estamos falando do 8% do Ciro e 4% da Tebet, nós estamos falando de 19 milhões de pessoas, né? Então, é bastante gente que pode alterar, num certo sentido, o perfil, vamos dizer assim, do resultado eleitoral, né? Mas se você observar por dentro da pesquisa, dados muito interessantes. O Lula, por exemplo, avançou no segmento que tem até um salário mínimo familiar. Ele partiu de 54 em 29 de agosto para 56 nesse momento. O mesmo acontece se nós observarmos o ensino fundamental. Quem tem ensino fundamental. E no 29 de agosto era 52%, passou para 54%, né? E esse é a grande parcela do eleitorado brasileiro. Então, o fato dele estar avançando nessa área até um salário mínimo, e quem tem ensino fundamental, é uma tendência muito importante a menos de um mês das eleições, né? E uma outra questão é que, com o grupo que recebe algum benefício do governo, a queda não foi muito importante. Era 52% em 29 de agosto e foi para 50% agora. Quer dizer, com todos esses benefícios, essa caneta do presidente que soltou bilhões, não alterou substancialmente o que é a base do eleitorado brasileiro, que é quem vai decidir, quem vai assumir a cadeira da presidência no próximo período, né? Já se nós considerarmos o Bolsonaro, e isso tem relação com o 7 de setembro, você vai ver, né? O Bolsonaro também caiu entre os evangélicos. De 48% que ele tinha em 29 de agosto, agora ele tem 46%. Caiu entre quem tem mais de 5 salários mínimos, de 47% para 45%. E para quem tem ensino médio, de 37 para 34. Então, tem uma parcela, vamos dizer assim, do pessoal que apoiava o Bolsonaro que se deslocou, deixou de apoiá-lo, né? Ele unicamente subiu entre quem tem 2 a 5 salários mínimos, mas não foi tão expressivo, foi de 37 para 40%, e na região sul, que foi de 34 para 39%. Né? Então, nós estamos aqui num momento. Se a gente considerar que com os votos válidos, o Lula tem 50%, o Bolsonaro tem 35%, o Ciro tem 9% e a Tebet tem 4%. Num momento em que vai se aproximando a eleição,
possivelmente uma parcela desses votantes do Ciro, né, eles vão se deslocar para apoiar o Lula. Já tem dados suficientes para isso, né? E a gente tem algumas questões que são assim questões centrais que nesse momento poderiam ser decisivas. Por exemplo, uma das questões que o conservadorismo tem como base de sustentação para o seu argumento é a defesa da família, é a defesa dos grupos mais próximos, vamos dizer assim, familiares, né? E essa defesa da família eles estão fazendo do ponto de vista moral, dizendo sobre o aborto, dizendo sobre, enfim, quer dizer, questões que são éticas e morais. A nossa campanha, ela poderia defender a família através do fortalecimento das políticas públicas. Por exemplo, você quer uma boa educação para o seu filho? Invista em quem investe em educação e não em quem corta dinheiro da educação. Você quer cuidar da saúde da sua família? Né? Invista no SUS e não corte dinheiro do SUS. Né? Então, aí, quer dizer, como nós estamos com um limite muito estreito para a eventual vitória do Lula no primeiro turno, ele agora tem 50%, se ele tiver 51% no dia das eleições, ele ganhou no primeiro turno, né? Nós temos também elementos como a questão da corrupção. Por exemplo, o Lula foi absolvido em todos os processos que ele foi condenado. E quem explica os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, que diz que não tem corrupção nenhuma? Essas coisas poderiam ser exploradas nesse momento para ajudar o deslocamento desses votos que ainda não estão cristalizados. Né? E temos que pensar também o resultado eleitoral no cenário dos governos do Estado, da Câmara, do Senado. Quer dizer, essa tendência de deslocamento para um apoio maior ao Lula do grande eleitorado pode favorecer constituir uma maioria não, é uma minoria, mas que impede impeachment, essas coisas, na Câmara dos Deputados. Então, o cenário é um cenário interessante, quer dizer, ele está melhor do que estava em 29 de agosto, apesar de todos os problemas que a gente está vendo na campanha e tudo mais. Né? Por que eu falei que isso tem relação com o 7 de setembro? E essa notícia fresquíssima, né, de que o Bolsonaro vai falar em Brasília também, além do Rio de Janeiro. É possível que ele já esteja avaliando que ele pode perder no primeiro turno essas eleições. Não é? Então você tem uma convocatória disruptiva, né? Quer dizer, uma convocatória onde, por exemplo, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, ele convoca, né, os CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, para serem voluntários, né, no ato do 7 de setembro. O que é ser voluntário sendo um CAC? É levar a arma no ato? Quer dizer, tem aí umas provocações, umas insinuações que são muito delicadas. As PMs têm associações. Algumas dessas associações das polícias militares estão convocando a polícia militar, né, que não pode ir fardada, mas pode estar presente, né, aos atos, né, reforçando, inclusive, uma vinculação das PMs com o Bolsonaro, que já se demonstrou, vamos dizer assim, importante nos momentos em que ele precisava bancar a demonstração de força. E Brasília e Rio de Janeiro vão ter cenários interessantes. No Rio de Janeiro, o desfile dos navios, por exemplo, de guerra, que faz parte do plano de fazer a manifestação, vai contar com alguns navios de guerra que não são brasileiros, porque estão juntos numa operação continental sul-americana que está em curso, então eles vão se deslocar a convite do governo para poderem participar. Então nós vamos ter uma fragata chilena e 2 navios de guerra norte-americanos em Copacabana, aí, no mar, em frente para todo mundo. O que é uma tentativa de mostrar um apoio ao Bolsonaro que, de fato, ele não tem. Né? Então, tem coisas assim que me chamam a atenção.
esses voluntários. E também, se você observar um paralelo, né, o que aconteceu no Chile, com o negócio da Constituinte, né, no momento em que houve o rechaço à proposta da Constituinte, houve também uma manifestação muito forte, né, de apoiadores dessa Constituinte que foram para a rua, na Praça das Mães de Maio, lá, tinha quase 1 milhão de pessoas, de argentinos, fazendo essa defesa. Né? Claro, de chilenos, desculpa. Estou misturando com a Cristina Kirchner. Não era para fazer isso. Né? Mas então, o que eu estou sugerindo? Que se o Bolsonaro sair do discurso formal e fizer algumas convocatórias, ataques ao Supremo Tribunal Federal, às instituições, se houver alguma mobilização dos seus participantes em Brasília, tentando ocupar algum espaço de governo, nós podemos ter um elemento de reação a essa da institucionalidade que pode ajudar a eleição ser resolvida no primeiro turno. Né? Então, é um pouco um jogo de olhar para os dois lados. É um desespero da parte do Bolsonaro, que está evidente. Ele vai radicalizar, porque ele não tem outra alternativa para isso. Ele precisa criar um fato que seja capaz de sensibilizar uma parte do seu eleitorado que está vai votar nele ou não. Não é? Mas essa radicalização dele pode fazer o contrário, pode fortalecer uma frente democrática que venha a sustentar, vamos dizer assim, a necessidade de que tudo se resolva no primeiro turno. E é isso que está pintando. Eu posso dizer que estou sendo otimista, mas os elementos, vamos dizer assim, de deslocamento eleitoral dessa pesquisa do IPEC, onde a grande maioria do eleitorado está se movendo em favor do Lula como tendência, pode nos dar essa perspectiva. Tá, inclusive nas redes, hoje já há uma movimentação por parte da campanha de Lula. Tanto o próprio Lula ali nas redes sociais quanto o Janja fizeram publicações falando sobre essa questão do voto útil. Então já há por parte da campanha esse entendimento de que eles vão investir nessa questão do voto útil para fazer com que as eleições sejam resolvidas ali no primeiro turno, né? Então a gente já consegue reparar nessa investida por parte da campanha. Em relação ao 7 de setembro, é isso, né? As pesquisas, inclusive essa semana, eu acho que acentuam essa perspectiva da gente ter uma radicalização no 7 de setembro, porque elas trazem Bolsonaro variando para baixo, que a gente não tinha nas pesquisas anteriores, ainda que muito pouco, ainda que seja um pontinho na de ontem, na BTG, mais um pontinho na de hoje, na IPEC, né? Mas é isso, a gente não estava vendo essa variação para baixo. Isso aconteceu agora a partir dessa semana. Agora, eu também acho, Silvio, daí quero te ouvir sobre isso, que quando o Bolsonaro radicaliza, a gente inclusive está vendo aí as imagens do 7 de setembro passado, né, que aconteceu ali na Avenida Paulista, inclusive ressaltando que em Brasília, pela manhã, no 7 de setembro passado, o ato não vingou, não deu certo, né? Porque de fato ali teve um bloqueio, os caminhoneiros não conseguiram entrar, não houve nenhum ato de violência. E daí ele foi então para São Paulo e fez esse discurso bastante raivoso, radicalizado, e no dia seguinte ele já deu um passo atrás. Mas essa radicalização, ela não fala para além dessa base radical dele, bolsonarista, né? Quando o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, faz esse apelo aos CACs para participarem do ato, isso joga contra as mulheres, por exemplo, que é um público que ele precisa conquistar de alguma forma. Estava dando uma olhada numa pesquisa recente agora, 80% das mulheres são contrárias à flexibilização do porte de armas, né? Então, o mesmo discurso de família. Quando você faz um discurso voltado à família, né, mais conservador que seja por parte ali do bolsonarismo, e cita a questão das armas, vai de encontro também, isso não casa, né? Então, assim, ele ainda tem muita dificuldade para falar com o público feminino, e eu imagino que um ato radicalizado vai parar ali na bolha dele. Como que você vê isso? Ele tem chances de avançar com o 7 de setembro radicalizado? Olha, a campanha, por exemplo, na televisão do Bolsonaro, mostra um outro Bolsonaro, né? Um Bolsonaro, assim, sorridente, simpático, mostrando que o Brasil deu certo.
Ele nunca foi isso. Ele nunca fez essa cara sorridente, ele nunca acertou, ele nunca trabalhou como presidente do Brasil, né? E ele está se beneficiando nesse momento, assim, né, de o momento eleitoral. Nós estamos falando a menos de um mês das eleições. Ele quer criar um fato para poder mudar essa tendência que ele já identificou, né? Mas o Bolsonaro não é capaz de falar para além da bolha dele. Você já ouviu um discurso do Bolsonaro que seja capaz de dizer: eu me interesso pelo conjunto do Brasil, eu quero eliminar a fome, eu quero dizer, criar um bem-estar geral e uma harmonia entre os. Ele quer inimigos, ele quer a guerra, ele quer a destruição, e é isso um pouco que faz com que os evangélicos também se afastem dele. Os evangélicos têm uma referência na Bíblia, não é? Não é, e não no Antigo Testamento, né? Então, o que ele está levantando como campo da beligerância, agora nós vamos com tudo, né? Afasta também uma parte desse mundo evangélico, que não entende que como é que você combina uma religião que diz que é o amor ao próximo é fundamental, né? E um combate ao seu adversário, transformando-o em inimigo que precisa ser eliminado. Não combina. Então, eu estou apostando que o Bolsonaro vai sair da casinha. Ou em Brasília, ou depois no Rio de Janeiro, ele vai se entusiasmar. O ato de 7 de setembro nós não podemos nos iludir. Vai ter muita gente. Ele está sendo preparado há muito tempo. Ele tem dinheiro que está financiando isso. Você veja os ônibus que estão sendo trazidos, financiados em parte pelo agronegócio, em parte pelas igrejas evangélicas, que estão buscando, vamos dizer, mobilizar suas bases para mostrar que o Bolsonaro tem apoio. Esse tipo de mobilização vai trazer bastante gente. É possível que haja algumas radicalizações, aqueles malucos que podem dar um tiro e matar alguém no meio de uma manifestação desse tipo. Eu não descarto essa possibilidade, né? Mas ele radicalizar, isso que eu aposto que ele vai fazer essa radicalização, ele vai afastar o campo que poderia permitir que houvesse o segundo turno, não é? Então, quando se martela, por exemplo, a ideia, a denúncia que foi feita numa hora muito oportuna dos 51 imóveis com dinheiro vivo comprados pela família, a questão da corrupção, ele não pode mais falar que não tem corrupção. Quer dizer, todo mundo já sabe que, não tem, que o governo do Bolsonaro é super corrupto, mas esses dados da família, né, mostram que, de fato, nós estamos falando com milicianos, quem está governando o país são os milicianos, né? Alguns desses milicianos estão infiltrados na polícia militar, né? Outros milicianos, você pode dizer que estão entre os pastores evangélicos. Então, eu estou separando a igreja dos pastores, mas há pastores que já tem denúncias feitas sobre isso, já tem pesquisas feitas por ele, que lavam dinheiro do narcotráfico, né? Então, é uma bolha, ele está falando para a bolha dele, ele não tem capacidade de falar para o Brasil inteiro, ele não é um estadista, nunca foi, né? E o que ele pretende é tentar, vamos dizer, desfazer o prestígio do Lula, a única coisa que lhe resta, né? Ele vai atacar com toda a força o Lula, né? Ele já demonstrou um pouco isso no debate que ele participou. Imagina, apresentar um candidato como presidiário, o que é isso? Quer dizer, foi inocentado em todos os seus processos. É uma briga de foice, onde a polarização não existe. Existe a radicalização do Bolsonaro e da extrema-direita, né? E, do outro lado, uma frente democrática que quer reforçar as instituições e manter, né, o jogo eleitoral um campo democrático, onde se respeitem as eleições, onde se respeitem os direitos. Então, eu vejo hoje um momento muito delicado, mas uma tendência positiva. Eu acho que nós estamos a um passo de ter a eleição resolvida no primeiro turno, ainda que haja um investimento brutal do Bolsonaro, usando recursos públicos para tentar reverter isso, com o Auxílio Brasil, com o Vale Gás, com a baixa do preço da gasolina, tudo mais. Mas eu estou achando que, dessa vez, confirmando que o povo não é bobo,
né? Ele não está enganar essa maioria que ele precisa enganar para poder levar as eleições. Investimento público e investimento privado, né? A Folha de São Paulo traz hoje, inclusive, como empresários estão financiando ônibus para levar bolsonaristas para esse ato de 7 de setembro. Então, isso também é de se notar. Só fazer também uma outra anotação em relação ao que você trouxe desse escândalo dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Há analistas que atribuem, inclusive, essa queda que Bolsonaro teve essa semana nas pesquisas a esse fato, né? Esse escândalo que explodiu na semana passada, porque é algo muito fácil de se entender. Quando você fala sobre compra de imóveis com dinheiro vivo, isso soa muito mal para a parcela da população mais pobre, que é a grande maioria, porque é isso, pessoal que rala para conseguir comprar um imóvel, né, faz financiamento, paga em anos. Quando você ouve falar em comprar imóvel com dinheiro vivo, nas últimas 3 décadas, 50 imóveis com dinheiro vivo, é muita coisa, isso soa muito mal, né? É diferente de você tentar entender ali, de fato, o pastor ou a rachadinha, que tem esse quê de diminutivo. A compra de imóveis com dinheiro vivo é fácil de se entender, então pega muito mal. O que eu lamento é que a decisão desse processo eleitoral seja baseada em temas como esses. Nós devíamos estar discutindo o que fazer com o futuro do Brasil, Sim. Como melhorar as expectativas de profissão da juventude, como construir uma arquitetura democrática de participação nas decisões de governo, uma maior transparência. Muito ao contrário desses 100 anos de sigilo que estão sendo postos até no cartão corporativo do presidente, né? Então, de fato, quer dizer, nós temos aqui um momento que é um momento de crítica. Quer dizer, se houver segundo turno, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas entre o primeiro momento e o segundo momento de votação e vamos ter problemas também. Eu acho que a gente tem que estar preparado. As eleições não resolvem essa questão da divisão da nossa sociedade entre bons e maus, como está sendo qualificado, porque esse 1/3 da nossa população que apoia o bolsonarismo vai continuar existindo depois. E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de instituições fortes, capazes de impor uma regulação efetiva, capazes de trazer para o espaço público o debate e as decisões mais importantes do país. Perfeito. Bom, a gente continua acompanhando, né, pessoal? Vamos estar por aqui amanhã analisando também o 7 de setembro, o que aconteceu pela manhã, que já vai ter acontecido pela manhã em Brasília, e o ato, é claro, do Rio de Janeiro aqui à tarde. Silvio, para a gente encerrar, Le Monde Diplomatique de hoje, às 9h30 da noite aqui na TVT, com o tema água e saneamento, os efeitos da privatização. Tá aí outro tema que a gente deveria estar discutindo nesse momento, essa questão das privatizações, né, Silvio? Então, Thalita, a questão é que já está faltando água em várias regiões do país, em várias cidades, e a privatização só leva a complicar essa situação, porque ela vai fazer aumentar o preço das tarifas, isso é batata, você não tenha dúvida que uma empresa privada assumir o controle de uma política pública, ela vai querer extrair lucros, e isso quer dizer aumentar as tarifas, vai cair o investimento em infraestrutura na área de saneamento, que está muito atrasado no Brasil, nós temos mais da metade da população em esgoto, né? E esse movimento de privatização é quase fim de feira, sabe? Vamos liquidar agora, porque talvez a gente no próximo governo não possa fazer isso. Vamos tentar privatizar ao máximo, né, para que esse setor, que é rentável, mas é rentável só para os bairros que têm classe média, muito rica, os pobres não vão ser melhor atendidos. E a gente está discutindo justamente isso. Qual é o impacto da privatização, que efeitos ela pode ter e como pode ser controlado o processo de produção da água
e do saneamento de uma maneira democrática. Então, vamos tratar dessa questão com o ONBAS, que é o Observatório Nacional da Água, com funcionários e movimentos sociais ligados a essa área. 9h30 da noite hoje aqui na TVT, tá bom, pessoal? Le Monde Diplomatique Brasil, o programa. Silvio, beijo para você, muito obrigada, boa semana, até terça-feira. Beijo para você, obrigado, até semana. Uma saudação a todos.